Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu resolvi vir aqui para contar para vocês um pouco da minha história. Eu percebi que ontem, quando eu abri para perguntas, muitas pessoas me perguntaram a mesma coisa. Onde eu aprendi inglês? Como eu consegui ser fluente em inglês? Onde eu estudei? Quanto tempo? Tudo mais. Então, hoje eu resolvi vir aqui para poder contar para vocês um pouco de como eu aprendi inglês. Eu comecei a trabalhar, eu tinha 12 anos de idade. Como eu consegui um trabalho com 12 anos de idade? Eu tinha uma prima que ela trabalhava numa escola de inglês e ela era recepcionista nessa escola. E o que aconteceu? Eu sempre, na sexta-feira, eu sempre ficava com essa prima e eu tinha o costume de buscá-la na escola. E quando eu busquei ela uma certa vez, tava uma bagunça tão grande naquela escola e as crianças faziam muita bagunça. E eu intuitivamente resgatei todas as crianças, levei para um lugar separado e ali eu fiquei brincando com essas crianças. Eu tinha 12 anos. Quando foi na outra semana que eu voltei para buscar minha prima novamente, a diretora da escola me chamou e me perguntou se eu não gostaria de ganhar uma bolsa de estudos para estudar inglês e em troca eu cuidaria das crianças. E eu fui para casa e comentei com a minha mãe sobre isso e meu pai, e eles concordaram, porque eles sabiam que eu não teria condições de fazer um curso, né? Eu morava em uma favela em Cubatão, chamada Vila Esperança, bem conhecida aqui na Baixada Santista, e nós não tínhamos a menor condições. Eu morava em um barraco de madeira, as escolas ainda eram precárias, porque era um bairro ainda pouco habitado, então eu não tinha a menor condições de fazer. O meu pai se matava de trabalhar, né, pra poder dar o melhor pra mim. A minha mãe, eu tinha um irmão pequeno, meu irmão era pequenininho, então minha mãe não tinha como trabalhar, porque não tinha por que deixar, então eu não teria outra chance de ter um curso de inglês. E aí eu aceitei. Só que eu estudava das 7 da manhã até meio-dia, e eu trabalhava da 1h30 até as 10 da noite. Então eu não tinha tempo para fazer o curso que eu tinha ganhado. Então a única forma deles conseguirem fazer com que eu ganhasse o curso, que eu fizesse o curso, era fazer aos sábados. E, geralmente quem estuda sábado são adultos. Então eu com 12 anos eu fazia aula de inglês com os adultos, né? E logo depois disso, a diretora da escola começou a perceber que eu estava me destacando entre os adultos. Primeiro porque eu tinha facilidade para aprender e segundo porque um adolescente comparado com a mente de um adulto é bem diferente, né? A rapidez no aprendizado. E aí logo eu comecei a ajudar os meus amigos de classe, né, os adultos, a fazerem exercícios, a estudarem para a prova. E foi aí que a dona da escola perguntou se eu não gostaria de dar aula de reforço para os adultos e para as crianças também. E logo depois ela já começou a me usar para poder dar aulas de reposição, porque aí ela não teria que pagar um professor, ela pagaria a mim, né? E eu pagaria não, na verdade eu já trabalhava, né? Não precisava me pagar. E então, assim, acho que com 15 anos eu já estava dando aula de reposições e aulas de reforço. A primeira vez que eu entrei numa sala de aula para dar aula foi aos 15 anos, 14, 15 anos. Eu já estava se eu não me engano, eu estava no básico 3, básico 5, por aí. E eu fiquei nessa escola, foi lá que eu aprendi o inglês, foi lá que eu me aperfeiçoei, foi lá que eu aprendi tudo sobre escola de inglês, sobre aluno, sobre didática, sobre organização de material, sobre como construir o material. Foi lá que eu aprendi tudo, né? Eu sou bem curiosa, então eu fui aprendendo, eu fui me descobrindo lá dentro. Eu fiquei lá dos 12 anos até os 20 anos. Com 20 anos eu pedi para sair porque eu já estava bem cansada de estar lá, eu queria tentar coisas novas e eu queria ficar um tempinho em casa. Com 20 anos eu saí de lá, já tinha bastante experiência, né? Com 20 anos, já tinha bastante experiência em sala de aula e resolvi ficar um tempo em casa, mas não durou muito. Logo me chamaram para trabalhar em outra escola, onde eu fiquei por um ano também. Eu lembro que nessa época, foi em 2008, eu fiquei trabalhando em 3 escolas ao mesmo tempo. Eram 3 escolas bem diferentes mesmo, bem famosas as escolas. E foi onde eu peguei outras experiências também, né? Porque eu não conhecia outro material didático, outro método. Foi bem legal também. E aí, logo depois que eu peguei essas 3 escolas, em 2009 eu pedi demissão das 3 escolas para poder ir morar na Inglaterra. Fiquei na Inglaterra um tempo e assim que eu voltei da Inglaterra, eu já vim morar na Praia Grande, não voltei mais para Cubatão, vim para Praia Grande. Aqui eu já comecei a dar minha aula de inglês particular. No começo era na garagem, com uma mesa de cozinha, minhas cadeiras da cozinha, o material eu inventava na hora.
Até que eu senti necessidade de criar o meu próprio material. Eu falei, não, eu não tenho condições de comprar o material de ninguém. Naquela época também foi 2011, 2010, 2011. Nem tinha internet assim pra gente poder comprar as coisas. Eu falei, eu preciso criar o meu próprio material. Então eu criei as minhas histórias, eu criei as minhas conversas, eu criei a minha gramática baseada no que eu aprendi, né? Eu peguei o livro da escola que eu estudava pra ter uma base gramatical, mas as histórias eu criei. Tudo foi eu que criei dos meus livros. E eu criei todos. Eu tenho livros completos do básico 1, 2 e 3, intermediário 2 e 3, avançado 2 e 3 e o primeiro de conversação. Foram todos criados por mim. Então, eu tive a necessidade. Não foi porque, olha que inteligente criou seus livros. Não, foi a necessidade que me fez isso. E desde 2011 eu dou aula na minha sala de aula aqui em casa, que era na garagem. Graças a Deus, com o tempo, a gente foi aperfeiçoando, né? Eu não tenho pretensão de ter uma escola de inglês famosa, cheia de pessoas, não, porque eu sou bem centralista, se é que existe essa palavra que eu nem sei. Eu gosto de todos perto de mim. Então, assim, o meu logo é Teacher Nani. Look at my shirt. Teacher Nani. Então, eu quero que as pessoas tenham aula com a Teacher Nani. Eu não quero ter uma escola, enfiar vários professores dentro, que eu não tenho certeza se vão fazer um bom trabalho, se vão olhar individualmente cada aluno. Então, eu gosto de ser, como é que eu vou dizer, tratar o meu aluno personalizadamente, sabe? De uma forma única. Então, eu não tenho pretensão de ter uma escola. Eu tenho pretensão, sim, de quando o meu filho tiver um pouco mais velho, que ele puder fazer as atividades dele sozinho, eu abrir mais horários para poder dar mais atenção e ter mais alunos, sim, isso com certeza. Mas eu fico, assim, extremamente apaixonada de cuidar individualmente de cada aluno. Então, assim, só de pensar que poderia ter outro professor cuidando dos meus alunos, eu fico com um pouquinho de ciúme. Então, eu prefiro eu mesma cuidar dos meus alunos. Eu sou muito satisfeita. Eu sinto que eu já cheguei, assim, no topo do que um professor de inglês gostaria de chegar. Ao meu ver, né? Ao meu ver. Não tenho pretensão de dar aula online. Eu morro de vergonha. Pra fazer esse vídeo aqui, vocês não imaginam quantas vezes eu parei, comecei, quantas vezes eu arrumei esse cabelo. Vocês não têm noção. Então, eu, por enquanto, eu ainda não me sinto confortável com videoaulas, com aulas por Skype e online. Mas eu sei que tudo ao seu tempo, né? Então pode ser que mais pra frente eu mude de opinião, porque eu não fazia nem vídeo antes, né? Eu não tinha nem Instagram pra isso, então eu fui me adaptando com as mudanças. Então eu espero que pode ser que eu também mude com relação a isso. Mas a minha pretensão mesmo é cuidar individualmente de cada aluno e fazer o meu melhor pra eles, né? Pra que eles tenham uma boa lembrança de mim. Pra que eles possam falar, olha, eu aprendi inglês com ela e eu consegui, né? Não tem um tempo certo, cada um tem seu tempo, uns vão aprender mais rápido, outros vão aprender menos rápido, mas eu sei que todo mundo consegue, todo mundo pode, independente se você tem dinheiro, se você não tem dinheiro. Eu tenho certeza que Deus prepara todas as coisas quando Ele quer investir no seu futuro. Acredite, peça, tenha fé, tudo que você quer você consegue, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau.